Na altura de compra de uma placa gráfica, todos nós tínhamos uma grande dor de cabeça. Que marca acabamos de comprar? ASUS, MSI, Gigabyte, PowerColor, CFX. Na verdade, a não ser que nós sejamos fanboy ou estejamos numa comunidade dessas marcas, como por exemplo a ASUS tem uma grande comunidade, a verdade é que todos nós procuramos apenas uma coisa: ter mais FPS no jogo e pagar o menos possível. Para perceberem como funciona este mercado, têm que entender que existem duas grandes marcas que se dedicam exclusivamente ao desenvolvimento dos processadores das gráficas, que é o que interessa, na verdade. Temos por um lado a AMD, por outro lado a Nvidia. Embora estas marcas também tenham os seus próprios PCBs, ou seja, o PCB é que é a placa onde vai ser incluído o processador e todas as componentes eletrónicas e depois por cima a refrigeração e tudo mais de todas as placas gráficas, e eles deixam isto para as marcas como ASUS, MSI, Gigabyte, que curiosamente também fazem para outro tipo de produtos, como motherboards, fontes de alimentação, algumas fazem para SSDs, para RAMs e tudo mais. Além de que é muito difícil vocês comprarem placas gráficas da AMD e Nvidia que não tenham uma marca por fora, ou seja, com o PCB original da própria AMD ou Nvidia. Conjuntamente com isto, estas marcas como a ASUS, neste caso CFX, PowerColor e Sapphire, além de criarem todo o PCB e depois o sistema de refrigeração, incluírem LEDs, incluírem os boosts nos clocks que, sejamos sinceros, podemos fazer isso através de um software gratuito. Isso são todos os features que são incluídas após a inclusão do PCB básico, isto com um único propósito: aumentar o lucro sobre a placa base, digamos assim. Daí vocês terem, por exemplo, placas gráficas como esta 5600 XT, que vai desde os 280 por aí até se calhar aos 370 da mesma marca. Então vocês perguntam, porquê é que não existe uma marca que faça todo o processo, desde o GPU ao PCB, à refrigeração, às LEDs, drivers, whatever. Nos anos 90 tivemos uma empresa, 3DFX, que quis fazer isso tudo, mas devido à falta de know-how na construção de tudo, claro que se nós temos empresas dedicadas para GPUs, empresas dedicadas que fazem a parte pós-GPUs, claro que o know-how vai ser diferente de ambas as partes. A falta de know-how da 3DFX, assim como uma má gestão, levou a que praticamente entrasse em falência e fosse adquirida pela Nvidia nos anos 2000, mais ou menos. Por isso, como se costuma dizer, cada macaco no seu galho. Daí, neste momento, temos a AMD e a Nvidia, que praticamente dominam todo o mercado, mas que é algo que falta ao mercado. Isto aqui também se aplica, por exemplo, nos processadores, temos só AMD e Intel. Se calhar precisávamos de outra marca que viesse, claro que é muito difícil, tendo em conta os custos de desenvolvimento que existem, mas era muito interessante termos outra marca que pudesse entrar tanto no mercado das placas gráficas como do CPU, de modo a abanhar um bocadinho o mercado, porque depois entramos nestes hypes que existem dos novos CPUs, estão todos esgotados, as novas GPUs estão todas esgotadas, depois quando estão à venda, meu Deus, esgotam logo. Isto aqui, a meu ver, ok, o hardware é sempre difícil de fazer, os GPUs e CPUs são muito difíceis de fazer, mas também pode ter muita jogada de marketing por aí para criar a necessidade e a vontade de comprar no consumidor. O consumidor, o ser humano, gosta de ter as coisas primeiro que os outros. Por isso, se vir que é uma coisa exclusiva, eles vão querê-la. E é aqui, acho que estas marcas, nós estamos num mercado altamente consumista. Nós temos uma placa gráfica, passar um ano, queremos ter outra. Isto aqui acontece com os telemóveis, só que os telemóveis vocês têm muitas mais empresas que trabalham este ramo. Neste caso, não, temos duas que tratam de CPUs e duas, curiosamente, a AMD faz tanto CPU como GPU, por isso se calhar as nossas opções estão um bocado limitadas. Depois as marcas como a ASUS, a CFX, a Sapphire, a PowerColor e tudo mais fazem os seus PCBs. Então, para vos ajudar a escolher que marca que vocês devem comprar quando querem e já decidiram que placa gráfica vão comprar, neste caso a 5600 XT, e até porque vocês têm milhentas de opções e milhentos de modelos dentro da mesma gama. Deste lado tenho a CFX TIC 2 Pro, por cerca de 325 euros. Deste lado a PowerColor Red Devil 5600 XT, que supostamente é a placa high-end da PowerColor desta gama, por 330 e poucos euros. E depois a Sapphire Pulse por cerca de 300 euros. Todos o mesmo modelo, os clocks variam um no outro, mas como eu vos disse, isso pode ser feito gratuito através do software da Radeon Adrenaline, ok?
Começando então pela primeira parte que vocês têm quando recebem a placa gráfica, que é o próprio unboxing e layout da placa gráfica em si. Vou fazer então o unboxing às 3 placas gráficas, assim como uma overview à qualidade de construção, ao cooler e mesmo à frequência de clock de cada placa gráfica. Pronto, neste caso temos a CFX TIC 2, existe outra versão com 3 ventoinhas, que é a TIC 3, neste caso temos então a TIC 2. Esta placa gráfica vem com uma frequência de clock de 1560 MHz e com o OC, como estas placas gráficas têm todas BIOS dupla, a BIOS de OC tem então 1620 MHz. Todas estas placas gráficas têm 2304 Stream Processors, 6 GB DDR6. Relativamente à caixa, nada de muito especial aqui a falar, algumas features da parte de trás, a RDNA, que é a grande tecnologia que a AMD usa. Vamos então passar para o unboxing. Ok, tudo muito simples, uma caixinha de cartão. Deixa eu cá ver, aqui está ao contrário. Ora bem, mais uma caixinha de cartão, aqui vai ter alguma coisa, presumo. Ok, um cabo adaptador de alimentação e uns manuais da CFX. E é isto, então, a placa gráfica, sem nada, ou seja, um unboxing muito básico, realmente mesmo muito básico. Deixa eu pôr isto aqui para o lado. Relativamente à placa gráfica, sim, então neste saco antistático, ok? Pronto, e aqui está a nossa menina. Podem ver toda então de preto. Ok, uma backplate em alumínio. Isto aqui, muitas placas gráficas trazem as backplates em plástico, mas aqui em alumínio mesmo para ajudar na refrigeração. Temos então duas ventoinhas, salvo erro, isto aqui parece ser de 100 mm, quase certeza. Uma conexão de power supply de 8 pinos. Um design mesmo muito giro, aqui com as ventoinhas então da CFX com pormenor em dourado. Temos ao todo 4 heat pipes, não quer ver, 1, 2, 3, 4 heat pipes. E estamos a falar de uma placa gráfica que não é muito alta, na verdade. Pensei que até fosse mais alta. É um bocadinho mais para o comprido, mas não muito alta. Na parte de trás temos aqui as CFX na parte traseira, com as conexões. As conexões vão ser iguais para todas, não é? Aqui é interessante é ver o que é que cada uma placa gráfica nos traz de diferente das outras. Claro que, por exemplo, temos placas gráficas que nos dão mais um ano de garantia, isso é algo muito importante de se ver em algumas placas gráficas, principalmente quando estamos a pagar mais algum dinheiro por elas, não é? Isto aqui, pronto, um unboxing mesmo muito básico, um design bem interessante por parte da CFX, uma placa gráfica muito bonita, digo já. Muito bonito, e este backplate é lindo, a meu ver. Este pormenor aqui é mesmo muito bonito. Ok, vou pôr esta menina aqui para o lado. Relativamente à Sapphire, temos então aqui, pronto, a Sapphire Pulse, neste caso um layout já bem diferente, mais em cores brancas e azuis, um bocadinho também, tendo em conta a gama da Sapphire. Temos então os mesmos 6 GB DDR6, temos os mesmos 2304 Stream Processors. Neste caso, esta placa gráfica tem um clock um bocadinho mais elevado. Temos em game clock, ou seja, na parte silent da dupla BIOS, temos um clock de 1615 MHz, enquanto na CFX tínhamos 1560, ok? E em OC temos 1750 MHz, enquanto na CFX tínhamos 1620, ou seja, uma diferença de mais ou menos 130 MHz de uma para a outra. Na parte de trás temos então, quer dizer, não temos grande coisa na verdade, temos um pequeno texto com algumas features, Dual X Cooling, Dual Ball Bearing Fan, para diminuir também o seu ruído, os requisitos mínimos do sistema, neste caso aqui fonte de alimentação mínima de 450 watts, isto aqui é algo muito interessante porque algumas destas gráficas pedem 450, outras pedem 500, e isto tem a ver muito também com o OC que já vem de fábrica, digamos assim. Vamos então passar para o unboxing. Vamos lá. Opa. Mais uma vez uma caixa em cartão. E pronto, é isto. O unboxing realmente mesmo muito simples. Temos aqui então o manual da Sapphire.
temos mais nada. Mais uma vez, a semelhança de todas as placas gráficas e motherboards vêm com isto, não é? Com este plástico anti-estático. Ora bem, aqui está a menina. 5600 XT Pulse da Sapphire. Ok, um backplate mesmo muito interessante. Isto até me faz lembrar a Adrenaline, os também colegas do review. A nível de alimentação também os 8 pinos. Isto aqui Sapphire, com a certeza que isto irá reluzir. Temos então quantos heat pipes? Quantos heat pipes é que eu consigo ver aqui? Ora bem, isto aqui também vão ser 1, 2, 3, 4 heat pipes, certo? 1, 2, 3, exatamente, 4 heat pipes. Temos duas ventoinhas que parecem-me ser um bocadinho mais pequenas do que as da XFX. Não, mas creio que também sejam de 100 mm. Mas também é um design mesmo muito bonito. Aqui não temos nada a dizer Sapphire, como por exemplo na XFX e mesmo na Red Devil, que já vocês já vão ver mais à frente. Uma carcaça toda em plástico, isto aqui é tudo plástico, ok? Aqui o backplate já é em metal, ok? E como vocês podem ver, por exemplo, esta aqui não dá para ver, porque se vocês virem esta parte, ou seja, tudo que está a nível de componentes é praticamente o mesmo. Claro que temos componentes um bocadinho melhores mesmo a nível do cooler, mas de uma para a outra não vai mudar assim muito. Ok, temos aqui onde é que está a dupla BIOS, aqui o switch da BIOS, ok? Switch da BIOS. Vou então pôr aqui este também aqui para o lado. Passando então para a Power Color Red Devil 5600 XT. A Power Color tem três versões, tem a Red Devil, a Red Dragon e a normal. Neste caso tenho então a Red Devil, que é a placa gráfica mais cara e supostamente mais top que a Power Color tem em todas as suas gamas, desde a 5600 a 5700 XT, mesmo a 6800, 6800 XT e 6900 XT. Ok, tendo em conta a placa gráfica, temos aqui então 6 GB de DDR6 à semelhança das outras duas, os mesmos 2304 Stream Processors, temos em estoque de frequência 1660 MHz e de OC 1750, que é praticamente o mesmo que tínhamos com a Sapphire a nível de OC, ok? A nível de unboxing, temos aqui algumas características, como eu vos disse da outra vez, aqui já pede 500 watts a nível de PSU, de Power Supply, enquanto a outra pedia 450. Temos aqui o ênfase ao software da Devil Zone RGB, output LED. Ok, a nível desta caixa tem mais algumas informações do que as outras. Vamos passar ao unboxing. Ok, já vi que tem então mais uma caixinha de cartão. Vamos lá. Ok. Ok, temos aqui o cartão do clube Red Devil, manual da Red Devil. Vamos ter e vamos ter a placa, exatamente. Mais uma vez, neste saco anti-estático, à semelhança das outras todas. Então, ok. De notar já a sua altura a nível do cooler. Temos um cooler mesmo muito grande, com 4 heat pipes, ok? Temos um backplate também em alumínio, com a assinatura da Red Devil, que irá eliminar. Temos então aqui a parte dos Stream Processors e do núcleo. Ok, duas ventoinhas de 100 mm da Red Devil. Isto aqui também, isto é tudo plástico, ok? Na parte de trás temos algo que, por exemplo, a nível de pormenor, enquanto estas aqui têm a parte de trás em alumínio, esta aqui tem a parte de trás pintada a preto com o Red Devil e vai ter aqui um LED também a eliminar. Ok. Aqui temos a parte aqui também da Red Devil que também irá eliminar, tendo em conta o software que vocês podem utilizar. E aqui uma curiosidade, enquanto as outras só tinham este conector de Power Supply de 8 pinos, esta aqui traz uma de 8 pinos e uma de 6 pinos. Daí também o seu consumo mais elevado, terá a ver também com os clocks. Aqui temos então a BIOS, para vocês alterarem entre OC e Silent.
Entre o unboxing é praticamente o mesmo. Temos a caixa da marca, por dentro uma caixa de cartão e poucos acessórios. Estava, se calhar, à espera de um unboxing mais elaborado por parte da Red Devil, tendo em conta também o preço, mas estamos a falar que, se calhar, de uma placa gráfica com uma performance um bocadinho mais elevada, ou não, é isso que vamos ver. Vocês podem ver, então, também a grossura entre elas, a Red Devil um bocadinho maior, até porque, exatamente, pelo que eu estou a ver, exatamente, a Red Devil vai ser triple slot, enquanto as outras duas vão ser dual slot, estão a ver? Este aqui vai ocupar só 2 slots, enquanto a Red Devil vai ocupar, tendo em conta o tamanho do seu cooler, triple slot, exatamente. Vamos então correr alguns benchmarks nestas placas gráficas em stock e depois vou meter através do AMD Radeon Software os clocks iguais e todas para ver então a nível de performance como é que elas se portam, ok? Até já. Todos estes benchmarks foram realizados no monitor Gigabyte M27Q, um monitor de 1440p de 170 Hz, ok? Basicamente, no que eu tenho aqui todos os logs, utilizei o 3D Mark Time Spy para fazer o benchmark às placas gráficas. Tenho aqui então os logs de todos, tanto na Silent BIOS como ao CBIOS e com o OC a 1860. Quis fazer uma espécie de benchmark um bocado parcial, utilizando tudo que tinha à disposição. Tenho então aqui os logs, neste caso da Red Devil, da Sapphire e da XFX, também marcando as temperaturas. Claro que não tem que olhar para o CPU Score, apenas para o Graphics Score. Resumidamente, vamos nos focar mais na parte da OCBIOS, porque nem todos gostam de fazer overclock às placas gráficas, embora seja muito fácil através do software da AMD. Mas iremos nos focar então na parte OCBIOS. De curioso que a placa gráfica que pedia mais potência foi a que nos nossos testes teve um consumo mais baixo, ou seja, cerca de 135 watts. Vocês podem usar uma Red Devil com uma fonte de alimentação de cerca de 550 watts, é mais do que suficiente. Então, de notar que a nível do score da benchmark, como podem ver, mesmo a Sapphire Pulse com 1750 MHz tem ainda mais score do que a própria Red Devil, que é supostamente a placa gráfica mais cara. E curiosamente, mesmo a XFX tem uma frequência de clock um bocadinho mais baixa que a Red Devil, tem também um score benchmark ainda mais elevado. Relativamente aos FPS, o que eu fiz, utilizei então o Call of Duty Modern Warfare. In-game fiz através do Fraps de recorde dos FPS. Com isto consegui então uma média dos recordes todos, fiz a média dos FPS e temos então aqui resumidamente a média que me deu in-game nos vários modos e nas várias frequências que utilizei as placas gráficas. De notar que efetivamente a Power Color Red Devil, embora tenha tido uma performance inferior no benchmark, a nível de FPS foi a que se comportou, digamos, melhor, atingindo mesmo os 97 FPS com o jogo todo em high e com um monitor de 1450p, também com uma resolução de 1440p. Okay? A nível da temperatura, embora a Red Devil tenha um cooler mais elevado, se calhar as suas frequências também mais elevadas, ou seja, um cooler mais potente, as suas frequências mais elevadas podem fazer com que a temperatura suba mais. Foi a única placa gráfica que chegou aos 70 graus. No lado contrário temos a Pulse, que em Silent até tinha umas temperaturas mais elevadas do que a BIOS em OC. Isto também se calhar devido à potência de rotação das ventoinhas quando estavam em stress. Resumidamente, o que eu vos tenho para dizer aqui, a minha conclusão que eu tiro destas três placas gráficas, foram as três placas gráficas que eu consegui colocar o teste, é que sinceramente vale pouco, tendo em conta a diferença de FPS e acima de tudo a experiência que nós temos in-game com estas três placas gráficas ou outras que sejam. Algumas coisas que vocês têm que notar,
e que se calhar vale a pena investir ou não é tendo em conta os anos de garantia das placas gráficas. Neste caso a CFX dá-nos 3 anos de garantia, enquanto as outras duas dão-nos apenas 2 anos, e se calhar é um ponto muito positivo para uma placa gráfica, caso vocês queiram dar um extra. No caso da Power Color, vou-vos ser muito sincero, ok, a nível de design é bom, mas gostos são gostos. Mas sinceramente a diferença de preço da Power Color, por exemplo, a Sapphire Pulse e a XFX TIC 2, na minha opinião, não vale a pena. Tudo bem que temos um consumo mais reduzido, mas neste momento quem compra uma fonte de 500 watts compra uma de 550, não é por causa disto que vão ter qualquer tipo de interferência. Foquemos sim então nos FPS e nos próprios benchmarks que foram feitos com estas 3 placas. A diferença entre eles não é muito elevada, e curiosamente a Power Color, embora tenha então um benchmark mais reduzido, teve uns FPS mais elevados, mas sinceramente estamos a falar na ordem dos 2, 3 FPS, quando se calhar a termos monetários estamos a pagar mais 40, 50 ou 60 euros do que a versão mais barata. Na minha opinião, se vocês quiserem uma placa gráfica decente, podem ver, sobretudo por algumas qualidades a nível de software, a nível de garantia e a nível até de gosto, talvez do design ou mesmo da refrigeração que vocês pretendam. Caso contrário, adquirem a mais baixa. Podem ver também reviews na internet sobre FPS e benchmarks. Adquirem a placa gráfica com um valor mais reduzido ou que seja mais cómoda para a carteira, e peguem, por exemplo, nesses 40 e 50 euros a mais que tenham, investam num cooler para o processador, investam, por exemplo, num SSD, dependendo, obviamente, das vossas necessidades e do uso que vocês dão ao vosso computador. Neste caso, esta foi uma pequena análise a estas 3 gráficas e de modo a tentar perceber, ok, tendo em conta o que nós temos no mercado, onde o mesmo modelo da placa gráfica varia entre mais 50 ou 40 euros que sejam, que ainda é considerável, o que é que podemos fazer? Será que vale a pena esses 40 euros em termos práticos? Ok, será que vale a pena? A verdade é que é um bocado subjetivo e que podemos ver, por exemplo, neste caso, ok, foi só um teste ao Modern Warfare, mas é um jogo que eu também já tenho uma experiência a nível de utilização já algo elevada e, sinceramente, in-game foi tudo o mesmo. Mesmo de Silent Bios como de OC Bios, mesmo com OC todas a 1860, a experiência in-game foi praticamente a mesma. É só a questão dos números que podem fazer diferença para um ou outro que seja mais entusiasta. Ou seja, o que eu vos aconselho a fazer é mesmo isso, pegarem nesse extra budget que vocês têm e aumentarem, por exemplo, o cooler do vosso processador, onde podem fazer um overclock e ter ainda mais FPS, terem uma performance melhorada, comprarem um SSD que eles neste momento estão relativamente baratos, do que estar a gastar então esse valor extra numa placa gráfica. Espero que tenham gostado desta review, desta conclusão que tirei. Foi algo que eu me lembrei de fazer porque acho muito interessante, porque uma pessoa quando quer comprar uma placa gráfica, literalmente ou és fanboy da ASUS, MSI, FX, Power Color ou Sapphire nestes casos, ou então estás um bocadinho à procura do que é mais barato. E a verdade, o que é mais barato, o que é mais caro, em termos práticos, é muito redutor, ok? Espero que tenham gostado deste vídeo e vemo-nos numa próxima. Um grande obrigado.